episódio de hoje você vai ver como uma veterinária daqui do DF reduziu a população de gatos no complexo da Nova Cap com uma técnica muito eficaz. Conheça o artista brasiliense Breubs, que mostra seus traços incríveis em diversos pontos da cidade. Relembre a trajetória de Lélia Gonzalez, ativista e intelectual que lutou por uma sociedade sem racismo. E venha ver como a Orquestra Filarmônica de Brasília tem levado a música clássica para as novas gerações. É agora, no nosso quadradinho. A veterinária daqui de Brasília conseguiu controlar a população de gatos no complexo da Nova Cap com uma técnica que envolve captura, esterilização e devolução dos animais. Esse método é usado no mundo todo. Em 18 meses de experimento, ela conseguiu reduzir em quase 50% a população e 31 felinos foram adotados. Animais de vida livre são um problema global com impactos para a saúde única, que é o conceito que converge a saúde pública, a saúde animal e a saúde ambiental. Dessa forma, diversas formas de manejo dessas populações vêm sendo estudadas nas últimas décadas. O projeto que foi realizado aqui é fruto de um projeto de pesquisa da Universidade de Brasília, do programa de pós-graduação em Ciências Animais, que é a minha pesquisa de doutorado. E nós escolhemos essa colônia, que é uma colônia que não havia sido realizado nenhum tipo de manejo prévio, para que a gente pudesse aplicar uma metodologia de manejo de animais, que vem ganhando muito destaque aí nos últimos anos, que consiste na captura, esterilização e devolução desses animais para o ambiente. Nós passamos a vir ao ambiente, entender quem cuidava dos gatos aqui, quem já alimentava, trazer eles como parceiros para esse projeto, obviamente também com a anuência e total apoio das instituições aqui envolvidas. Esses animais foram capturados num período de 18 meses, que foi o período de estudo. No entanto, mais de 70% desses animais foram castrados nos 3 primeiros meses. O número inicial de animais eram 157 animais e depois das nossas intervenções, essa população foi reduzida para 82 animais. Nós colocamos para adoção 31 animais, principalmente os filhotes. Eles recebem uma marcação na orelha esquerda, todos aqui receberam, e essa é uma marcação que tem uma padronização internacional que mostra que aquele animal já está castrado. E por que isso é fundamental, é muito importante na sede? Porque, por exemplo, eu só vendo o animal, ainda mais muitas vezes nas capturas, à noite, que tem dificuldade da gente ver, eu não consigo saber se aquele animal já está castrado. A parte do monitoramento posterior da colônia também é muito importante, porque a colônia ela é uma população dinâmica. Nós sempre estamos tendo óbitos e é importante investigar a causa desses óbitos. Nós sempre estamos tendo imigrações, pode acontecer. Então a gente tem que estar, por exemplo, um novo imigrante, a gente tem que saber, é macho, é fêmea, veio de onde, está sendo castrado? Será que não foi um abandono? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de que quando a gente começa a manejar aqueles animais, muitas pessoas ainda têm a mentalidade de que tem alguém cuidando daquele animal, então eu vou fazer essa transferência de responsabilidade, o que é um crime, e abandonar aqueles animais ali, né? Então é um grande problema. Então,
Por isso, eu reforço a importância de estar sempre monitorando. Esse monitoramento aqui hoje é feito pelos maravilhosos cuidadores dos animais que acolheram esse projeto. A tendência é que na captura, esterilização e devolução, novos animais não imigrem. Pode acontecer, porque os animais, quando eles são devolvidos para aquele território, eles passam a guardar aquele território, impedindo a entrada de novos gatos. Embora todos os animais tenham sido vacinados para a raiva, é importante que a gente tenha uma vigilância sobre esses animais. E ter esses animais e um cuidado próximo desses animais, esses animais não deixam de ser também animais sentinelas, no qual, quando eu vejo que algum animal está com algum problema, eu já abro uma investigação. Será que tem alguma doença que está circulando aqui nesse ambiente? Qual é o ciclo epidemiológico? Porque aqui também visitam outras espécies, então eles passam a ser também animais sentinelas. A partir do conhecimento de que a sede pode ser efetiva quando bem realizada, quando acompanhada, a ideia é que esse projeto seja replicado para outros locais. Mas isso depende do interesse das instituições envolvidas, das pessoas que vão contribuir com esse projeto, porque não deixa de ser um projeto que envolve custos e uma logística complicada. Um painel gigante da 507 Sul foi pintado por artistas locais para representar personalidades ligadas à construção de Brasília. Marcos Breubs, que já leva sua arte para diversos cantos do Brasil, mostrou mais uma vez seu talento incrível. E a gente te convida para conhecer um pouco mais do trabalho dele a partir de agora. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de desenho, muito de animação. E aí eu fui sempre desenhando, entrei na faculdade, gostava de passar meu tempo desenhando, fazia direito, mas às vezes eu não me conectava no lugar que eu estava. E chegou um momento que eu comecei a trabalhar na rua, né, fazer mural, pintar em outros lugares, grafitar. E ter esse processo com essa parte que eu sempre treinei, sempre pratiquei, só que às vezes é muito difícil você aceitar que você pode ser um artista, né? Eu venho de uma família muito simples. Já faz uns 10 anos que eu trabalho com isso, mas eu também consegui entrar numa questão também empresarial, também tenho a loja, né, que eu montei, que ela também tem essa parte artística, assim. E acabou que foi levando o rumo da minha vida, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com isso, me vi em lugares que para mim não já funcionava muito na minha vida e eu estava muito feliz, então eu comecei a me entregar muito para isso, né? A gente já tinha feito esse projeto antes, que a Câmara dos Dirigentes de Logística tinha chamado a gente e o turismo também. E aí, como passou muito tempo e o grafite teve muito desgaste por causa do sol, por causa da chuva, e mesmo passando verniz e algumas coisas, e aqui ser um lugar muito aberto, ele teve muito desgaste e a gente teve que fazer esse novo, né? A gente refez esse grafite novo, esse trabalho novo, e até para ser uma coisa nova para a cidade. As pessoas aqui tinham até ficado meio chateadas porque a gente tinha apagado ele para a gente refazer. E muita gente veio reclamando e falaram, como fazer isso em Brasília, estão pagando a arte da cidade e tudo mais. E acabou que agora tem uma arte nova, um trabalho novo também para a cidade, né? Aqui foram vários artistas diferentes e cada um recebeu pelo menos uma pessoa que construiu Brasília, que foram as pessoas que, tipo, o Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, né, o Lúcio Costa, que planejaram Brasília, que trouxeram esse começo de Brasília, que desenvolveram Brasília, e aí é uma homenagem a essas pessoas, né. Cada projeto é diferente, né, igual eu falei,
Então, sempre tem projetos que eu acho que pintar fora também, ou trazer alguma coisa que, tipo, no seu trabalho, que você já se conecta muito, eu acho muito interessante. Para mim, sempre é uma coisa nova, independente, assim, uma experiência nova, de estar sempre trazendo coisas novas também para mim, sabe, como artista. Eu acho que cada projeto agrega muito em você ser um artista, trabalhando na cidade, se envolvendo com as pessoas. Eu sempre tenho inspiração no meu país, né, na minha cidade, com, sei lá, com a conexão que eu tenho com as pessoas, com o que eu estou vivendo também na minha vida. E eu acho que tem vários artistas que eu sempre estou pegando referência, né? Eu acho que a arte é isso, ela está na rua, não só na rua, mas se ela está aqui, sabe, as pessoas estão passando, estão vendo, e estão admirando. Eu acho isso muito importante, sabe? Quer dizer que a arte ela traz uma leveza também para a vida das pessoas, ela traz um significado, as pessoas se conectam com o trabalho, com as cores, com o que você está passando para elas. Então eu acho que isso que é uma coisa mais bonita que a gente pode trazer, e isso tipo me traz muita alegria, tipo, e é muito essa parte muito incrível de ser artista, né? No próximo bloco, vamos relembrar a história de Lélia Gonzalez, que lutou por um mundo sem preconceitos. E venha se encantar com a Orquestra Filarmônica de Brasília em um projeto bem bacana. A mineira Lélia Gonzalez foi uma voz ativa nas discussões sobre raça e gênero aqui no Brasil. Antes dos 40 anos, já era uma intelectual reconhecida e se tornou uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Em homenagem aos 90 anos do nascimento dela e 30 do seu falecimento, o Projeto Memória resgatou em uma mostra aqui em Brasília boa parte da história dessa grande mulher. Confira. Apesar de ser formado em História, eu tinha, na escola, falavam que do negro eu sentia vergonha. Eu não queria ser negro porque era a pior coisa que existe no mundo. Era o ladrão, não queria trabalhar, bêbado, fujão. Então isso me incomodava muito porque estavam falando dos meus antepassados. E quando eu chegava em casa, eu tinha a sorte de ter uma Lélia, uma mãe Lélia, que ela falou, não é nada disso, isso é mentira, não explicava. Então, assim, é muito sofrido para a gente passar por esses processos, que até hoje ainda continuam existindo, né? Então, o que é legal é que ela me preparou para encarar esse mundo. Desde a minha adolescência, ela me levava para as reuniões, antes da formação do Movimento Negro, no Rio, tinha um Teatro Opinião, onde uma vez por mês tinha a reunião dos intelectuais, da turma de esquerda e também algumas lideranças negras. Ela sempre me levava para eu começar a me ambientar, né, com essa sociedade racista que a gente vive até hoje, né, e de certa forma me preparar para enfrentar isso. E outra coisa que era muito interessante, foi muito interessante, que as reuniões do MNU, antes da formação dele, antes da oficialização do MNU, ocorriam lá em casa. O movimento de mulheres negras também ocorria lá em casa, então eu conheci a mulherada toda, conheci o pessoal do MNU. E aí eu comecei, a partir disso, entender a luta dela, o porquê dela estar fazendo isso, que ela inclusive abriu mão da vida pessoal dela para entrar nessa luta, que é a coisa que mais me orgulha. Após a morte dela, né, quando ela foi para o Orum, começaram a acontecer coisas, isso culmina com esse projeto Memória, que eu tomei a dimensão de quem era minha mãe. Né? Porque assim, ela não era mais minha mãe, era Lélia Gonzalez.
tudo que ela falava, todas as teses dela, tudo que ela levantou foi pela ciência. Ela percorreu a história, a geografia, a filosofia, antropologia, comunicação, psicanálise, sociologia, candomblé. Então ela tinha essa coisa de estudar para poder entender, né? Porque o grande lance, acho que foi a grande coisa que ela tentou, o porquê do racismo. A gente tem as teorias contextualizadas, mas ela queria ter uma experiência, um saber melhor por que isso acontece no mundo. Ela teve uma sacação de perceber que a importância da luta das mulheres, principalmente das mulheres negras, na história do Brasil. Se você fizer uma análise mais profunda, muitas conquistas foram graças às mulheres. Que não é apagada isso da história, a gente não é valorizado, a gente não é tratado como protagonistas também da história do Brasil. E isso para ela, você imagina naquela época, que assim, uma mulher sozinha com filho, entendeu? E ela causava um grande impacto pela eloquência do que ela falava para todos os públicos. Então, isso é muito legal e foi de uma força guerreira que, assim, faz. Então, hoje a gente vê algumas conquistas graças a ela, não só a ela, tem outras mulheres negras que ainda não são reconhecidas. Quer dizer, você vê, minha mãe morreu há 30 anos. Tem pouco tempo que ela foi considerada intelectual. Para mim, é mais importante ainda isso atingir os jovens, entendeu? A gente percebe hoje que estão com sede, o acesso à universidade, o sistema de cotas foi muito importante para isso. O acesso à universidade, a busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, trabalhar autores iguais a eles, né? Pessoas negras, pessoas que têm toda uma teoria baseada na ciência. Eu sempre gosto de frisar isso. E aí culminou também que nós fundamos, eu, minha filha, meu filho, minha prima irmã, fundamos o Instituto Memorial Lélia Gonzalez, que é uma forma de continuar o legado dela. Para nós é uma luta muito grande, né? Você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira. Espero que o documentário também seja uma forma, pela história de Lélia, ela dê condições de vocês se empenharem, lutarem por uma sociedade justa e igualitária, sem racismo e sem sexismo. Há quase 40 anos, a Orquestra Filarmônica de Brasília enriquece a nossa cultura. Com projetos sociais importantes, a música clássica é levada a quem nunca teve acesso a ela e de forma gratuita. Em um dos trabalhos, o repertório foi adaptado para encantar os jovens e, assim, revelar para eles todos os sons que só uma orquestra é capaz de produzir. O principal objetivo é mostrar para as crianças que estão na fase escolar que a orquestra não é esse mito todo, né? E também criar novas plateias. Mas essas crianças elas não têm acesso a uma orquestra sinfônica, elas não sabem como é que funciona. Então reina na cabeça delas que a música clássica é música para as pessoas mais velhas, pessoas antiquadas. Não. A gente leva o repertório que eles gostam de ouvir e também levamos músicas que eles gostam de ouvir adaptados para a orquestra. Então, com isso, a gente quebra barreiras e formamos novas plateias
e angariamos um público mais jovem. No meio do concerto eu tenho toda uma dinâmica que eu convido a plateia a cantar com a gente. A Orquestra Filarmônica completa 40 anos. Ela nasceu de uma ideia de ser uma orquestra jovem. Lá, com a ajuda e o apoio do patrono da música, Cláudio Santoro. Só que a orquestra cresceu e os jovens não são mais. Então a Orquestra Filarmônica vem para atender esses novos artistas que vêm de projetos musicais, escola de música, da UNB, como uma forma de trabalho para eles também. É o trabalho para eles. E também a orquestra tem outra pegada, em que a gente trabalha com não só a música clássica, né, música de concerto, mas nós misturamos todos os estilos musicais daqui de Brasília e do Brasil, visto que nós temos o Festival Sinfônico, que todo ano nós convidamos artistas do Brasil inteiro, da MPB, de Brasília, para se apresentarem com a gente. Pandemia, todas as orquestras no mundo pararam as suas atividades, porque não tinha condições de se expor. Porém, nós da Orquestra Filarmônica tivemos uma ideia de agradecer aos profissionais da saúde pelo que eles estavam fazendo por nós. E junto com o deputado Jorge Viana, ele comprou a nossa ideia e fizemos o projeto chamado Concerto do Afeto, em que nós visitamos todos os hospitais públicos de Brasília, levando um grupo de músicos da Filarmônica e fomos lá tocar para os profissionais, para os pacientes. Naquele momento de guerra contra o vírus, era um momento mais de paz, né? Ali com a música, né? Um pouco de refresco para eles, né? Então virou um concerto a cada ano. Nós homenageamos os profissionais da saúde, sempre no mês de maio. No momento que eu conheci a Orquestra Filarmônica, eu já gostei pela atuação que eles faziam, né? E é uma orquestra que ela é filantrópica, então ela depende de produção, de serviços. E na época da pandemia eles estavam parados. Aí quando me procuraram, eu falei assim, cara, eu tenho uma ideia que pode ser muito boa, da gente fazer isso junto, né, aos nossos colegas que estão precisando desse acalento. E agora estamos trazendo para as escolas, porque e principalmente escolas de periferia, para assistir um espetáculo que, em tese ou via de regra, são para as pessoas endinheiradas. Se a gente for no meio da comunidade, lá longe, você vai encontrar sempre alguém que não teve essa oportunidade na vida. Então o feedback é muito bom, eles abraçam, eles reconhecem, eles seguem a gente, querem saber da nossa programação. Ou seja, a gente está plantando uma semente, né, para que a música de concerto, a música orquestral não caia no esquecimento. Nosso quadradinho termina agora, mas você pode rever todas as matérias do nosso canal no YouTube. Continue com a gente nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Tchau!